Essa imagem, para mim, é clássica. Ela engloba, você está vendo aqui eu lá na ponta, muito jovem. Você está vendo aí o responsável pela TNC, uma organização internacional, o ex-prefeito de Paragominas. Você está vendo outro representante da sociedade do terceiro setor, um representante do setor produtivo, que é o Mauro Lúcio da Fazenda Marupiara, que faz um excelente trabalho de pecuária, vocês devem acompanhar, inclusive. O Justiniano Neto, que era então secretário do Estado naquele momento. E a gente tem aqui uma clara mescla de órgãos federais, municipais, estaduais, sociedade terceiro setor e setor produtivo. Isso aqui era uma governança que envolvia vários atores e que faz muita diferença para a mudança de território. A minha principal pergunta era por que a gente está usando só a taxa de desmatamento ou a quantidade desmatada por ano para classificar os principais municípios desmatadores? Como é que a gente está utilizando um critério só? E os que saíram? A gente está usando o mesmo critério? Essa era a minha dúvida principal. Eu quero trazer para vocês aqui por que eu questionei isso. O PPCDAN foi um plano que o governo brasileiro colocou lá em 2004 para reduzir o desmatamento. Funcionou muito bem. Ele era dividido em três ou quatro eixos: comando e controle, ordenamento territorial e fomento atividades produtivas sustentáveis. Funcionou o eixo de comando e controle. Esse foi o eixo que funcionou: fiscalização, decreto de alto número de multas, de valor de multas mais altos, apreensão de bens, destinação sumária, destruição, embargos. Isso funcionou muito. Só que isso não é suficiente para segurar o resto da vida. Não é suficiente para você ter uma repactuação. Não é suficiente para existir um acordo entre o território, entre os atores do território. Não dá para a gente imaginar que vai amarrar um fiscal no pé de cada árvore. Não dá para imaginar que vai ter uma polícia perseguindo cada um dos produtores. Cada um de que esteja fazendo a coisa errada. Porque tem gente produzindo certo. Isso eu faço questão de deixar claro. Existem produtores que estão produzindo certo. Que estão respeitando a legislação. Que estão respeitando as reservas legais, as áreas de preservação permanente, têm suas licenças, produzem dentro do que a legislação brasileira determina e atende a critérios internacionais. Esse é um ponto importante. O que nós estamos falando aqui é de tirar dessa cadeia produtiva e colocar na cadeia jaula as pessoas que não fazem parte do jogo como ele deve ser, de uma forma sustentável. Esse é o principal ponto. Voltando aqui, o Ministério tinha uma classificação em 2007 e ela foi muito importante. Naquele momento era o que era possível de se fazer. Era colocar restrição a crédito, aumentar a fiscalização e trazer as pessoas para a legalidade, apontar os principais municípios que eram desmatadores e trazer isso para uma realidade de mudança de território, de parar mesmo o desmatamento, que estava muito elevado naquele momento, lá em 2004. E aí, 2007, uma nova ferramenta. O que eu passei a investigar é que de 2007 para cá, nós estamos em 2024, quando eu comecei a pesquisa em 2022, não existiam novos critérios. Ainda estava estático, baseado em um percentual de redução do desmatamento, percentual não, em uma área absoluta de redução do desmatamento, percentual de cobertura do CAR. Aí nós estávamos, inclusive, comparando dois indicadores, um absoluto e um percentual, para dizer se o município estava sustentável para desmatar ou não. E a pergunta que sempre me faziam era, tá, mas o município parou de desmatar e virou verde por quê? Porque ele desmatou tudo, então ele agora não tem mais desmatamento? Essa era uma opção à época, porque essa podia ser uma interpretação e ela não estava 100% equivocada. E aí, como é que a gente avalia isso de forma dinâmica? Foi essa a questão que me fez também trazer e vir aqui para a gente discutir isso com mais aprofundamento. E aqui eu falo de novo das premissas que eu trouxe na minha dissertação, que era identificar apenas os municípios com as taxas mais elevadas de desmatamento não era suficiente, e a necessidade de você considerar uma interação entre múltiplos fatores, além da evolução temporal disso, para que você tenha uma avaliação mais robusta, mais baseada em evidências e não só avaliando cada governo que muda, o município muda num período, o governo federal muda em outro período. Como é que você avalia isso de modo integrado ao longo do tempo, olhando para o território
para, de uma forma eficaz, reduzir essas taxas de desmatamento. E aqui a gente via também um alto peso, ainda vê um alto peso nos municípios. Né? Sempre coloca-se todo um peso do Estado em cima do município, há muita reclamação com relação a isso. É claro que há razão para isso. Nós estamos falando de florestas públicas, em sua maioria, que são bem de todos nós. Então não há como o Estado não pesar a sua mão para proteger um bem que está lá na Constituição, que é um bem de uso comum de todos. Não tem como você achar que o Estado não vai fazer, porque está descrito no artigo 225 que o Estado é obrigado a proteger isso. E todos nós também somos obrigados. Não dá para imaginar que vai dizer, não, faz o que quiser. Não é isso, não pode acontecer isso. Então existe sim um peso. Agora, os municípios precisam se organizar de uma maneira muito mais dinâmica para que deem conta, então, tomar conta, deem conta de tomar conta, ficou meio estranho, mas vamos lá, que eles consigam fazer essa gestão do seu território, porque é lá no município que a pessoa sabe quem é quem. Município pequeno sempre tem um monte de fofoca, todo mundo sabe quem sai com quem, todo mundo sabe quem é que comprou carro, quem comprou casa, quanto que cada um ganha. Tudo isso está muito claro nas municipalidades. Como é que você não sabe quem está desmatando, quem está cumprindo a lei, quem não está cumprindo a lei? Não dá para achar que as pessoas não sabem. Todo mundo sabe, é muito claro. E aí você tem um governo lá em cima, lá em Brasília, que acha que sabe, consegue chegar nessa profundidade. Não consegue. Tenta, tem instrumentos, pode conseguir, em alguns casos. Mas no campo, na prática, são municípios que vão chegar lá e fazer a diferença. E você que está em cada um dos municípios também é capaz de fazer isso. Porque você tem que se envolver nessa dinâmica de conselhos de meio ambiente, na dinâmica ambiental ali da sua região. Você não está só prestando um serviço, você sabe o que está acontecendo. Você é capaz de influenciar o que está acontecendo para melhorar isso. E eu vou te mostrar como é que as decisões ambientais impactam em decisões econômicas lá na frente.